abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Esse é o texto da nossa mensagem nesta noite. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 13. 1 Coríntios 10, do 1 ao 13. Nos diz assim: Ora, irmãos, não queremos que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo se assentou para comer, beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo, e foram escritos para advertência a nós, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos a iluminação e a direção do Espírito Santo sobre esse momento em que vamos expor a Tua palavra. O Senhor fale ao nosso coração, nos ajude, ó Deus, a compreender a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós falamos numa advertência, quando você é advertido por alguém, isto tem a ver com você deve tomar cuidado, você deve se prevenir, você deve estar atento ao caminho que você deve estar andando, porque você pode se dar mal se você não se desviar deste caminho. A advertência tem esse propósito em nossa vida. E o que Paulo está fazendo aqui justamente é advertir os irmãos da igreja de Corinto. Como nós sabemos, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha alguns problemas. Uma igreja que estava dividida, uma igreja que estava aceitando imoralidade no meio da igreja, Aconteciam coisas e ninguém falava nada a respeito dessas imoralidades que aconteciam. A igreja de Coríntios tinha uma dificuldade porque alguns membros ainda continuavam indo nos templos pagãos, na idolatria ou até mesmo para a perversão sexual, porque nos templos acontecia a prostituição.
A igreja de Coríntios era uma igreja em que os crentes estavam processando uns aos outros, levando aos tribunais uns aos outros. A igreja de Coríntios era a igreja em que as pessoas tinham dificuldades de aceitar, algumas pessoas tinham dificuldades de aceitar a ressurreição de Cristo. A igreja de Coríntios é uma igreja que tinha dificuldades até mesmo na questão da ceia do Senhor, onde o apóstolo Paulo passa a instruí-los e dizer: olha, é melhor, se vocês forem fazer desse jeito, é melhor não fazer. Era uma igreja dividida entre Paulo, Apolo, Pedro e os que se consideravam mais espirituais, que eram os de Jesus Cristo. Todos esses problemas estavam dentro da igreja de Corinto. Mas sabe o que acontecia? Com todos esses problemas, eles se achavam espirituais. Se achavam mais espirituais do que outros. E por quê? Porque dentro daquela igreja, no culto deles, havia uma certa manifestação miraculosa. Havia um falar em línguas, um profetizar, falar em línguas estranhas, profetizar. Havia um movimento no culto. E por conta deste movimento, eles achavam, por conta dessas manifestações, eles achavam que eram mais espirituais, mesmo com todos os erros que eles estavam permitindo dentro da igreja. O apóstolo Paulo, então, escreveu esta carta com o objetivo de advertir aqueles irmãos, de orientar aqueles irmãos e de tratar essas questões que estavam acontecendo ali dentro da igreja, precisavam ser tratadas. E então ele faz uma séria advertência àqueles crentes. E essa advertência aqui no capítulo 10, ela se manifesta, ou ela é feita pelo apóstolo Paulo, através do exemplo do passado. Como Paulo vai advertir os irmãos nesse momento? O apóstolo Paulo pede para que os crentes olhem para o passado e passem através do exemplo do passado, tomar uma nova direção, tomar um novo rumo, cuidar para não cometer os mesmos erros. É justamente isso que o apóstolo Paulo vai fazer aqui no capítulo 10 da sua carta. Quando nós olhamos para a Escritura, só existe uma igreja, a do Antigo Testamento e a do Novo Testamento. Ela é a mesma. No Antigo Testamento ela tem uma vertente sobre o povo de Israel. No Novo Testamento, o Israel deixa de ser físico, mas passa a ser espiritual. Mas é a mesma igreja, é o mesmo povo, é a mesma sequência. Nós somos o povo da aliança, o povo do pacto. E o apóstolo Paulo agora fala a todos que fazem parte da igreja, para olhar para a igreja do passado, para o povo do passado, para ver as tentações, as lutas, as dificuldades que o povo de Israel sofreu no passado e aprender com eles, para não cometerem os mesmos erros. Por isso Paulo escreve aos crentes de Coríntios para relembrá-los. E a questão, relembrá-los do que, pastor? Eles precisam estar atentos a duas coisas. A advertência de Paulo é sobre duas coisas. A primeira delas, eles são advertidos quanto às tentações. São advertidos para não caírem, não se deixarem levar pelas tentações que o povo de Israel se deixou levar no passado. Então Paulo vai apresentar aqui pelo menos 5 situações que o povo de Deus, que a igreja de Deus deve tomar cuidado para não cometer esses 5 erros, esses 5 pecados, essas 5 situações que desagradaram a Deus, foram cometidas por Israel no passado, estavam sendo cometidas pela igreja de Corinto, e Paulo está advertindo eles para não se deixarem levar por isso. E por que eles estavam se deixando levar pelas tentações? Por que o apóstolo Paulo quer trazer essa palavra para eles? Justamente, meus irmãos, porque a grande questão aqui, Paulo quer mostrar para eles
Olha, o povo de Israel recebeu muitas bênçãos no passado. Eles foram libertos do Egito, eles passaram com o pé enxuto pelo Mar Vermelho. Deus proveu água através de uma rocha, Deus deu alimento do céu para eles. Eles foram batizados no mar, como Paulo diz aí, ao passarem pelo mar, foram batizados. Ou seja, eles viram muitas bênçãos de Deus. Deus abençoou aquele povo soberanamente no deserto. Mas todas as bênçãos que eles receberam de Deus não era garantia de protegê-los das tentações. Não garantia que eles não fossem tentados, não fossem cair em tentações. Da mesma forma, o apóstolo Paulo traz isso para a igreja de Corinto e diz: essas manifestações espirituais que vocês tanto se gloriam, não significa que vocês não vão cair em tentações e que vocês não vão ser deixados levados por erros que o povo de Israel cometeu lá no passado. Então vocês precisam estar atentos. As bênçãos de Deus, não significa que nós estamos isentos de tentações. Tanto é que Deus fez tantas coisas pelo povo de Israel, mas veja o texto, o apóstolo Paulo diz: Deus não se agradou deles. Está aí no versículo de número 5, ele diz: no entanto, Deus não se agradou deles. Puxa vida, mas Deus libertou, Deus abriu o mar vermelho, Deus mandou maná, Deus fez água brotar da rocha. Como Deus não se agradou? Deus não se agradou da atitude deles. Abençoou o seu povo, mas o seu povo não soube agir corretamente diante das tentações. Então, para preveni-los, para que eles não cometam os mesmos erros, a autoconfiança, achar que por terem manifestações espirituais, eles se acharem autoconfiantes e acharem que Deus está com eles e não olha para o pecado deles. Paulo diz: não é bem assim não. Então vamos atentar para as coisas. E aí o apóstolo Paulo, no versículo 6, fala sobre a primeira tentação. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. A primeira coisa que nós devemos tomar cuidado, a primeira advertência aqui do apóstolo Paulo é contra a cobiça. É a raiz de todos os pecados. Tudo começa com a cobiça, ou seja, desejar aquilo que é proibido ou desejar aquilo que é do outro. O povo de Israel por muito tempo fez isso. Enquanto estava no deserto, olhava para os povos pagãos, via que de repente eles tinham algumas coisas, eles tinham casas, plantações, eles falavam: nós queremos isso aí. E algumas vezes se deixavam levar pelos deuses daqueles povos, porque eles estavam cobiçando as coisas que eles tinham. Deus disse para eles: não cobicem. Não queiram aquilo que vocês não, aquilo que eu não dei para vocês, aquilo que é proibido, aquilo que vocês não possuem. Não sejam cobiçosos. Tiago, em sua carta, ele faz uma grande advertência contra a cobiça. Ele diz que a cobiça ela nasce no nosso coração, nos leva à tentação, nos seduz e depois ela concebe o pecado. E o pecado gera a morte. Olha só o cuidado que nós precisamos tomar quanto a isso. Cobiçar algo que você não pode ter. A mulher do próximo, os bens do próximo. As pessoas olham às vezes a família do próximo. Não devemos ter esse tipo de desejo em nossa vida. Não devemos cobiçar essas coisas. Cobiçar aquilo que é errado, aquilo que é imoral, aquilo que não... Que desagrada a Deus. Isso não deve fazer parte do nosso coração. E há muitas pessoas que ficam tristes, deprimidas, porque elas querem ter o que o outro tem, elas não têm condições de ter. Há outras pessoas que se colocam numa condição de dívida, há outras pessoas que se colocam em risco, porque querem ter o que outros têm, mas que elas não têm
condições de ter. A Bíblia constantemente nos adverte para sermos contentes com o que temos. Contentes com o que temos. Você tem um Chevette, ele está pago, se contente com o seu Chevette. Não vai criar dor de cabeça. O pastor Chevette, o senhor está falando de... Né? Mas... isso. Mas a Bíblia nos ensina a nos contentarmos com o que temos. E não nos deixarmos ser levados pela tentação de querer algo mais, algo que a nossa mão não pode alcançar, ou algo que vai nos levar à corrupção, que vai nos fazer corromper, algo que vai nos levar a fazer o que é errado, o que não agrada a Deus. Então, tome cuidado com a cobiça, porque a cobiça, ela gera um pecado. O filho da cobiça é o pecado, e o final do pecado, como diz Tiago na sua carta, é a morte. Então, que lutemos contra isso. Mas nós vamos encontrar aí, segunda coisa que o apóstolo Paulo diz, está aí no verso de número 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. O apóstolo Paulo agora adverte a não nos tornarmos idólatras. O que significa isso? O que significa ser um idólatra? Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossa vida. Israel colocou algo no lugar de Deus. Israel fez um bezerro de ouro, colocou lá para ser adorado no lugar do Senhor Deus. O apóstolo Paulo vai destacar para os coríntios: não façam idolatria, não façam como o povo de Israel. Enquanto Moisés foi lá receber as tábuas das mãos de Deus, foi falar com Deus, o povo estava adorando no deserto. Essa é uma tentação que todos nós corremos. É claro, talvez você não tenha uma estátua, um ídolo, talvez você não adore nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum animal, talvez você não faça isso. Mas o que mais pode ser um ídolo? O dinheiro pode ser um ídolo, seu trabalho pode ser um ídolo, as pessoas podem se tornar um ídolo na sua vida. Quando você coloca estas coisas no lugar de Deus, quando você coloca essas coisas acima de Deus, quando você coloca os seus, esses prazeres, ou pessoas, ou bens, ou outras coisas acima de Deus na sua vida, você corre um grande risco de se tornar um idólatra. O coração do homem, como disse João Calvino, é uma fábrica de ídolos. E algumas vezes nós colocamos algumas coisas no nosso coração, nós não conseguimos nos livrar, que sugam a nossa vida, sugam a nossa alegria, que levam o nosso entusiasmo, a nossa adoração, e essas coisas estão acima de Deus. Então tome cuidado para não ser levado pela idolatria. Não devemos idolatrar homens, mulheres, não devemos idolatrar sistemas, não devemos idolatrar coisas materiais. O único que é digno de ser cultuado, adorado, venerado é o Senhor Deus. E Ele deixa isso bem claro em Sua palavra. Então, fuja disso. João, em sua primeira carta, no capítulo 1, em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 21, diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, proteja-se da idolatria. Tire aquilo que muitas vezes toma o seu tempo, toda a sua atenção e te impede de servir a Deus, de cultuar a Deus, de orar a Deus, de ler a palavra de Deus, de buscar a Deus. Tire do seu coração, porque isso é uma idolatria. Outra coisa que outra coisa que eles são advertidos está aí no versículo de número 8. Eles são advertidos contra a imoralidade. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram e caíram numa só noite 23.000. O apóstolo Paulo lembra aos coríntios, e ele quer tratar principalmente de uma situação complicada que existe na igreja. Havia uma imoralidade, uma questão de adultério,
afilhado tinha um caso com uma madrasta, toda a igreja sabia e ninguém fazia nada. Então o apóstolo Paulo lembra que lá no passado, por conta da imoralidade aqui tem a ver com prostituição, tem a ver com fornicação, tem a ver com essa ideia. O apóstolo Paulo lembra, olha, lá no passado o povo de Israel foi punido por conta disso, por conta da sua impureza, porque se deixaram levar pelas tentações, porque se contaminaram, e aí eles foram punidos por conta disso. Hoje em dia, há grandes pecados nessa área. O adultério, a fornicação, a pornografia, a traição virtual, muitas coisas que acontecem e que as pessoas não sabem, que acontecem quando ninguém está vendo, que acontecem quando as pessoas estão escondidas, no seu celular, no seu computador, na sua televisão. E o apóstolo Paulo chama a atenção. Lá naquele tempo, isso acontecia nos templos, dentro da igreja, como havia aquele caso de adultério, ou nos templos pagãos, onde havia prostituição. O apóstolo Paulo lembra: fujam da imoralidade. Vocês não foram chamados para uma vida imoral, mas para uma vida de santidade. Vocês foram chamados, e aí o apóstolo Paulo lembra, no capítulo 7 desta carta, ele tratou sobre o casamento. E ele lembra sobre a importância do casamento. O marido tem a sua esposa, a esposa tem o seu marido, e cada um dê a outro aquilo que é devido, ou seja, o marido não tem poder sobre o corpo da mulher, a mulher ou a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se abstenham, não deixem de ter a sua intimidade, o seu relacionamento, para não serem tentados. É o que o apóstolo Paulo ensina à igreja. Então, a imoralidade é um pecado que é comum hoje, nos dias de hoje. Ser deixado pelo pensamento, pelos desejos, pela vontade, e as pessoas são bombardeadas de todas as formas, nas mídias, na televisão. Todos são levados muitas vezes a esse desejo e a cederem a esse desejo. Alguém pode falar: pastor, mas eu não poder isso. Mas o que nós fazemos nas caladas da noite, quando ninguém está vendo ou observando? Essa é sempre a preocupação. Quantas pessoas, recentemente, foi divulgado nos Estados Unidos uma lista das pessoas que faziam parte de um site de traição, de relacionamento e de traição. E para a surpresa de todos, um líder espiritual de uma igreja estava lá na lista. Isto se tornou um escândalo. Então, nós devemos sempre tomar cuidado, deixar o nosso coração sempre buscar aquilo que é do alto, aquilo que é de Deus, honrar o matrimônio. O escritor da carta aos Hebreus diz que o leito deve ser sem mácula, sem mancha. Então, é isso que nós devemos tomar sempre o cuidado contra o que passa na mente, que traz cobiça, desejos pecaminosos que podem nos levar a pecar contra a esposa, contra o esposo, contra o casamento, contra a família, contra o próprio Deus. A outra coisa que o texto nos fala, versículo aí de número 9, não devemos tentar a Deus. O apóstolo Paulo vai exortar a igreja agora a não tentar o Senhor Deus. Veja aí: não ponhais o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras de serpente. O apóstolo Paulo lembra do caso em que o povo de Israel coloca Deus à prova. Mas Deus não consegue fazer isso. Para que Deus nos trouxe? Alguns dos exemplos do povo de Israel. Para que Deus nos trouxe para o deserto? Para morrermos aqui? Morremos de fome, morremos de sede.
Como nós vamos entrar na terra prometida? Aquele pessoal é muito mais poderoso, são mais fortes, mais experientes em batalhas do que nós. Deus quer nos entregar para morrermos nas mãos deles? Será que Deus vai nos dar isso? Será que Deus tem poder para fazer isso? Se Deus tem poder para mudar essa situação, isso é tentar Deus. E tem muita gente hoje, muita igreja hoje, ensinando as pessoas a tentarem Deus. Se o Senhor é Deus, faça isso. Se o Senhor é Deus, faça aquilo. Vamos ver o que acontece em Mateus. Olha aí, sobre a tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, do 5 ao 7, diz assim: Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Vai para o alto do prédio: Senhor, se o Senhor é Deus, põe os seus anjos para me segurar. Vai esperando, vai esborrachar lá no chão. Nós não devemos tentar a Deus, mas devemos confiar em Deus. Então o apóstolo Paulo lembra ao povo para tomar cuidado com os desafios que faz diante de Deus, com as provas que colocam diante de Deus, querer se tornar juiz de Deus. A ideia de tentar aqui ao Senhor Deus, de provar, é se tornar um juiz de Deus. Vamos ver se o Senhor é Deus mesmo. Vamos ver se o Senhor tem poder mesmo. Vamos ver se o Senhor existe mesmo. Isso é provar a Deus, é tentar a Deus. Nós devemos tomar cuidado com isso. Ainda, a última advertência do apóstolo Paulo está aí no versículo de número 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. O último pecado da lista apresentado aqui pelo apóstolo Paulo é a murmuração. Não é só o tentar a Deus, mas é o reclamar, é o murmurar, como fizeram Datã e Abirão. Eles se revoltaram contra a liderança de Moisés, murmuraram contra contra Moisés e contra o que Deus estava fazendo através de Moisés, e o Senhor mandou o anjo para exterminar ele e todos que estavam tramando contra ele. Eles estavam sediando o povo para não confiar em Deus. Vamos morrer nesta terra, vamos perecer aqui. Meus irmãos, Deus tirou eles do Egito, Deus abriu o mar vermelho, Deus mandou maná, Deus mandou a água da rocha. O que Deus fez para aquele povo? E toda vez o povo reclamava, murmurava: ah, que saudade das cebolas do Egito, das carnes gordas do Egito. Como dizia isso? Ah, e o Senhor nos trouxe aqui para essa água, vamos morrer de sede. A água aqui é imprópria, é impura, águas amargas, vamos morrer de sede. O povo murmurava contra Deus: ah, nós não aguentamos mais comer maná, não tem. Eles diziam: que saudade das carnes do Egito. Sempre reclamando com Deus, sempre murmurando. E tem gente que é assim: ah, Senhor, olha a minha vida, nada dá certo, eu não consigo fazer nada, todo problema só cai sobre mim, todas as coisas só acontecem dentro da minha casa, é só comigo, o que eu fiz de errado? Murmurar. Tem gente que só vive murmurando, não é grato a Deus, não teme a Deus, não confia em Deus, mas só murmura. O apóstolo Paulo adverte: resista à tentação de murmurar. Murmurar é como um pecado de rebeldia contra Deus. Nós não devemos fazer isso. Então, o apóstolo Paulo apresentou 5 coisas, 5 pecados, 5 advertências
que o povo deveria tomar cuidado. O povo de Israel fez isso no ano passado e se deu mal. E se o povo da igreja de Corinto fizesse isso agora e já estavam praticando, eles iriam se dar mal. E a mensagem para a igreja de hoje é: tome cuidado com esses mesmos pecados, porque se você cometê-los, você vai ter problemas. Isso não agrada a Deus. Não é o que Deus quer de você, não é o que Deus quer da sua igreja, não é o que Deus quer da nossa vida. Então, lute contra a cobiça, a idolatria, imoralidade, não tente a Deus, não murmure contra Deus. A segunda coisa que nós vamos ver nesse texto está aí no versículo 11 ao versículo 13, é como vencer as tentações. Como vencer as tentações? Elas vêm sobre nós. O desejo de se tornar idólatra, o desejo da imoralidade, a cobiça, a vontade de murmurar, isso muitas vezes vem ao nosso coração. Como nós vencemos isso? O apóstolo Paulo vai colocar aí a primeira coisa que nós devemos fazer: ler as Escrituras, conhecer a palavra de Deus. Veja aí, versículo 11: estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Veja que o apóstolo Paulo diz: leiam as Escrituras, leiam o que aconteceu no passado, leiam o que Deus fez no passado. Estas coisas servem para a nossa advertência, para não fazermos. Então, como nós lidamos com a tentação? Como nós lidamos com os pecados que querem sobreviver sobre a nossa vida? Nos alimentando da palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Quando nós conhecemos, nós vemos que lá no passado, aqueles irmãos erraram, pecaram, e que nós não devemos cometer os mesmos erros. Ou melhor, que nós devemos tomar o cuidado para não ter a mesma postura, a mesma atitude diante de Deus. O ensino está escrito aí, Deus usa a história para nos advertir. Deus usa a Bíblia com esse propósito, de nos ensinar a não cometer os mesmos erros, a não andar pelos mesmos caminhos, de nos ensinar a nos desviar do caminho que Deus não quer que nós trilhemos. Então a palavra de Deus foi escrita para nos prevenir, para nos advertir, para nos ensinar a evitar os erros. Mas se nós não lermos, se nós não aprendermos, se nós não estudarmos, não saberemos como lidar com as tentações. Lembram que Satanás usou o que para tentar Jesus? A palavra. Ele citou versículos bíblicos: mande que essas pedras se transformem em pães. E aí ele diz, olha, você, depois ele tenta Jesus com os pães. Jesus usa a palavra: nem só de pão viverá o homem, para combater. Depois ele leva Jesus até o alto do pináculo, pede para ele se jogar, porque os anjos o sustentariam. Mas o Senhor Jesus olha para ele mais uma vez e diz: não tentarás o Senhor teu Deus, é o que está escrito. Como nós combatemos as tentações? Conhecendo a palavra de Deus. E sabendo que muitas vezes o Satanás vai tentar distorcê-lo, como ele fez com Adão e Eva. Não é isso que Deus disse? Desta árvore não comereis, porque o dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Deus? Opa, não foi isso que ele disse. Satanás distorce a palavra. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para não sermos iludidos por ele e não nos deixarmos levar pelas tentações. Terceira coisa, ou segunda coisa, né? Primeira coisa para combater a tentação é conhecer a palavra de Deus. Segunda coisa, dependa da graça. Veja aí o versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aqui o apóstolo Paulo quer ensinar aos irmãos a humildade. Aqueles irmãos estavam se vangloriando dos seus dons espirituais, das manifestações que existiam no culto. E eles se achavam mais espirituais do que Paulo.
O apóstolo Paulo vai dizer: olha, tomem cuidado. Vigiem, porque aquele que acha que está em pé, aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Por causa da soberba, do orgulho, você pode ser facilmente derrubado. Veja o que diz Provérbios 16, 18, diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. A soberba precede a ruína. O apóstolo Paulo, então, nos ensina que devemos ser humildes, reconhecer que nós somos falhos, que nós somos pecadores. Esse é um ponto muito importante. Nós precisamos reconhecer que somos falhos. Existe um problema dentro do seu casamento. Muitas vezes você vai culpar a sua esposa e o seu esposo, mas dificilmente vai olhar para você e dizer: eu sou o culpado. Existe um problema dentro da sua família, você vai muitas vezes culpar o seu filho, vai culpar o seu emprego, vai culpar o governo, vai culpar, os seus pais, vai culpar a geração passada, mas não vai reconhecer que você é o culpado. Existe um problema de relacionamento em que você diz: todo mundo é contra mim. Tinha um seminarista, um colega de seminário, que ele conseguiu brigar com todo mundo no seminário. Ele conseguiu brigar, arrumar confusão com todos, inclusive com o professor, que era o professor mais dele. Nós chamávamos ele de terrorista, né? Era o professor malvadeza. Ele, mais bravo, conseguiu brigar com o professor. E aí, qual que era a fala dele? Todo mundo está errado. Não, meus irmãos. Nós precisamos olhar para a nossa vida. Nós precisamos reconhecer que nós somos falhos, que nós pecamos. Nós precisamos entender que nós temos um temperamento que às vezes é explosivo. Nós precisamos entender que nós temos um ego que às vezes é grande demais, né? E que nós queremos sempre achar que nós somos os donos da razão, da verdade. Nós precisamos reconhecer os nossos erros. Lembra da advertência de Jesus? Ele diz que nós devemos que nós não devemos ficar olhando para o cisco do olho do irmão enquanto há uma trava no nosso. Era o que os fariseus faziam. Eles diziam que os outros eram pecadores, mas eles não. Todos nós somos pecadores. Você falha como mãe, como marido, como filho, como funcionário, como cidadão, como crente, porque você é um pecador. Eu falho como pai, como pastor, como homem, porque eu sou um pecador. Agora, o fato de eu ser um pecador e falhar não significa que eu devo me conformar com as falhas e com ele. O que a Bíblia nos ensina? Que nós devemos pedir perdão, nos arrepender e mudar. Lembre daquela mulher pecadora? Jesus, todos estavam ali para atirar pedras nela. Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos foram embora. O que ele disse para a mulher? Vai e não peques mais. Você deve reconhecer que é falho, pecador e que vai errar. Mas você deve ter o desejo de mudar e de pedir a Deus que mude o seu coração. Se você precisa mudar o seu temperamento, se você precisa mudar os seus pensamentos, se você precisa mudar a sua atitude, se você precisa melhorar em algumas posturas ou até mesmo no seu caráter, peça a Deus que te ajude. Mas não permaneça nele. E não culpe os outros. Culpe sempre a si mesmo. Veja aí. Depois, a última coisa que o apóstolo Paulo nos ensina é que nós devemos resistir à tentação. Veja aí o versículo de número 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá
que sejais tentados além da vossa força. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que não possais suportar. Que a possais suportar, melhor dizendo. Queridos, a primeira coisa que nós entendemos aqui sobre esse texto, né, é que a tentação ela é real, ela acontece, né, é um fato, é real, é inevitável. Você vai ser tentado uma hora ou outra. Vai ser tentado a perder a sua paciência, vai ser tentado a fazer algo que não deveria fazer, vai ser tentado a ceder o desejo do seu coração, vai ser tentado a cometer algo contra o seu irmão, contra o seu colega de trabalho, contra alguém. Você vai ser tentado a abandonar a Deus, a murmurar contra Deus, a se rebelar contra Deus. Vai ser tentado. A tentação é um fato. Só que o texto ensina que nenhuma tentação que vem sobre nós é maior do que as nossas forças. Não existe uma tentação que vai ser maior do que a nossa condição de suportar ou de resistir. Vai ser quando nós procuramos. Como assim, pastor? Irmão, se você estiver sentado no seu lugar, fazendo o que é certo, e vier uma tentação, Deus te dá o livramento. Agora, se você for lá procurar a tentação, aí é outra coisa. E a Bíblia mostra vários exemplos disso. Davi foi procurar a tentação e pecou. Adulterou, depois teve que mandar matar Urias, porque ele foi procurar. Ele não deveria estar lá fazendo, né? Deveria estar na guerra, cuidando dos interesses da nação, mas não estava. Foi lá, olhou a mulher, cobiçou, desejou e pecou. Ele foi atrás da tentação. Agora, se ele estivesse trabalhando lá no seu posto, cuidando do seu exército, tá, e viesse a tentação, Deus lhe daria condições de suportar. Uma coisa é você procurar a tentação. Outra coisa é a tentação bater na sua porta e você ter condições de resistir. Foi o caso de José. José foi tentado pela esposa de Potifar, mas ele resistiu à tentação. Ele não procurou isso. Então, meu irmão, não vos sobreveio tentação que não foi. Eu errei, eu entendi, porque Satanás, a culpa sempre é de Satanás. Não, a culpa é sua, do seu coração. Você desejou, cobiçou. Agora, se a tentação veio e você conhece a palavra de Deus, está firme em Deus, você poderá resistir. É o que a palavra de Deus nos ensina aqui. Você poderá resistir, você poderá enfrentá-lo. Deus não permitirá que você sofra com essa tentação, uma vez que você está firme nele. Deus é fiel para te dar capacidade para resistir. Deus é fiel para te dar o livramento, de te dar forças para suportar esta tentação. Deus é fiel. Mas você precisa conhecer a palavra dele. Você precisa reconhecer que você é o pecador. Você precisa estar na presença dele e buscar a ele. E ele nos dá condições. Por isso Jesus disse: vigiai e orai, para não entrar em tentação. Deus faz a parte dele, nos protege, nos dá o escape. Nós fazemos a nossa parte. Vigiamos, oramos, buscamos o auxílio de Deus para resistirmos o pecado e a tentação que bate à nossa porta. É assim que nós vencemos a tentação. Assim, meus irmãos, o apóstolo Paulo mostra para a igreja que lá no passado o povo de Israel cometeu pecados que desagradaram a Deus, pecados que levaram à ruína do povo, pecados que levaram o juízo e a justiça de Deus sobre a vida do povo. E ele adverte a igreja para que não cometam esses pecados. E ele, ainda mais, ensina a igreja como vencer essas tentações. Conhecendo a palavra, sendo humilde diante de Deus, dependendo da graça e resistindo
o pecado, resistindo com a força que vem do Senhor e com o desejo de fazer a vontade de Deus. É assim que nós devemos, então, proceder. Que Deus nos abençoe e que nós possamos permanecer firmes no Senhor para agradá-lo e buscar viver uma vida de santidade, consagração, de piedade diante de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos